Bem-vindos ao vídeo! Espero que o conteúdo estimule a discussão e o aprendizado da semiótica americana. Se for o caso, curtam, interajam e compartilhem. Este vídeo apresenta mais uma das tricotomias que estão presentes no estudo dos signos. Ela é formada por 3 verbos fundamentais para descrever o tipo de relação dos signos com seus objetos. Para melhor compreender o conteúdo a seguir, é recomendável que você já tenha assistido aos vídeos anteriores que mostram 2 tricotomias básicas para o estudo da semiótica. Agora, vamos apresentar os conceitos de objeto imediato e objeto dinâmico. Os signos se manifestam materialmente a nós. Portanto, mesmo que a principal razão de ser dos signos seja a de nos remeter ou conduzir aos objetos que eles representam, não podemos ignorar o caráter também de objeto concreto que os signos têm. E a análise desse caráter de objeto contido nos signos é muito importante para nossa compreensão da dinâmica de representação exercida pelos signos. Para que possamos compreender essa dinâmica, Charles Sanders Peirce subdividiu em 2 a categoria objeto. De acordo com Peirce, no signo está o objeto imediato, uma imagem que se manifesta à nossa percepção, que irá remeter nossa mente ao objeto real, que é representado pelo signo. A este objeto real, que pode ser substituído de certo modo por um signo, Peirce denomina objeto dinâmico. Portanto, o objeto imediato está no signo. O objeto dinâmico é o objeto real ao qual o signo nos conduz. Só para que fique mais claro o caráter de objeto presente nos signos, veja agora como aquilo que é signo dentro de uma relação de significado pode perfeitamente ficar na posição de objeto em uma outra relação. Aqui temos o símbolo de uma fabricante de automóveis. Quando descrevo este símbolo para alguém que não pode vê-lo por algum motivo, afirmando que trata-se do desenho de uma estrela com 3 raios que vão se afinando à medida que se afastam de um centro comum e se tornam pontiagudos nas extremidades, que esses raios estão encerrados dentro de um círculo e que se distanciam entre si por um ângulo de 120 graus, toda esta descrição se torna o signo que passou a representar o objeto, que é o símbolo de uma marca. Agora, para deixar mais claro os conceitos de objeto imediato e objeto dinâmico, temos a fotografia de um ventilador. Esta imagem do ventilador é um objeto imediato do ventilador real que você só pode ver quando olha para o ventilador que está em sua casa. O ventilador real é o objeto dinâmico. O signo, a imagem na fotografia, revela certos aspectos importantes daquilo que representa. Já o objeto dinâmico, o ventilador real que você vê em sua casa, irá se apresentar a você em diversas situações e momentos. Ora você o verá de um certo ângulo, ora de outro, ora em uma situação de iluminação regular, outra vez na penumbra. Ou seja, na presença do objeto real, o objeto dinâmico, você pode contemplá-lo em todo o dinamismo e facticidade de sua existência. De acordo com a pesquisadora da semiótica Lúcia Santaella, é neste caráter de objeto contido no próprio signo que se encontra o elo do signo com o objeto verdadeiro a que ele nos remete. Vamos refletir a respeito do seguinte pensamento de Santaella. Ora, quaisquer que sejam os casos, uma frase, uma foto, uma música, ou seja lá o que for, os signos só podem se reportar a algo porque, de alguma maneira, esse algo que eles denotam está representado dentro do próprio signo. Para mostrar as maneiras como os objetos reais estão representados dentro do signo, ou seja, as maneiras como um objeto imediato se conecta com seu objeto dinâmico, a semiótica utiliza 3 verbos que são como que chaves para esse entendimento. São os verbos sugerir ou evocar, indicar
e representar. Então, existem 3 formas de um signo se associar ao objeto dinâmico. Ele pode sugerir ou evocar esse objeto, pode indicar o objeto e pode representar o objeto. Um ícone, que é um qualisigno, se relaciona com o objeto dinâmico por uma relação de evocação. Ele apenas sugere esse objeto dinâmico, real. É o caso das cores e das formas, quando postas como signo, por exemplo. Elas não nos dão uma certeza absoluta, uma precisão na definição ou na descrição do objeto. O que há é uma certa generalidade. Assim, permite-se que a imaginação ou a memória complementem a seu modo as informações que estão faltando para a compreensão ou entendimento do objeto que está sendo apontado pelo ícone. Apontam-se algumas qualidades que podem não nos levar a objeto dinâmico algum. O ícone pode deixar dúvidas, porque é apenas uma sugestão do objeto dinâmico. Não nos dá uma definição precisa ou indissoluvelmente ligada à realidade de um certo objeto. A cor azul, por exemplo, pode significar céu, mas pode significar muitas outras coisas também. Esta incerteza ou imprecisão abre margem para as polissemias, ou duplicidade de sentidos. Já um índice é um sim-signo, e o verbo que descreve sua forma de se conectar com o objeto dinâmico é o verbo indicar. Neste tipo de signo, o objeto imediato indica com precisão o objeto dinâmico a que faz referência. Um bom exemplo de índice está em muitas fotografias. A foto de um gato, por exemplo, é a indicação deste animal. A imagem é o objeto imediato daquilo que indica. Aqui não há dúvidas a respeito de qual objeto dinâmico está associado ao signo. A imagem ilustra precisamente o objeto que é substituído pelo signo. Com uma pegada na areia como esta, temos a indicação de que um ser humano pisou em certo local. A pegada é a prova inconteste de que um ser humano, e não um outro animal, passou por ali. É um signo que definitivamente está ligado a algo que sabemos do que se trata. No caso de um símbolo, temos um legissigno. Usa-se o verbo representar para definir a relação do objeto imediato presente neste signo com o objeto dinâmico. Quando falamos de símbolo, falamos de lei. Um símbolo expressa o objeto que representa e também determina esse objeto dinâmico. Quer dizer, o símbolo determina que um certo objeto imediato é o signo que representa um certo objeto dinâmico. No signo do tipo símbolo, não há, a priori, algum elemento que nos fará identificar o objeto dinâmico ao qual faz referência. A relação deste objeto imediato no signo com o objeto dinâmico tem um caráter de obrigação, de atribuição, de lei. É o caso de todas as logomarcas. Elas não precisam ter elementos idênticos aos objetos que representam. Alguém determinou que uma logomarca está no lugar ou representa determinada coisa. Da mesma forma, na linguagem verbal, uma palavra não é igual ao que significa. A convenção da língua é que determina que esta palavra representa um certo objeto.